nessa noite o Senhor quer nos levar ao entendimento, porque não só nós que estamos aqui, mas tem pessoas pela internet. E nessa noite eu creio que Deus ele tem algo assim para falar conosco de uma forma diferente. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que Ele tem uma forma de falar conosco, que é peculiar dEle. Não é? Como eu gosto dessa palavra assim, ó, e veio o Senhor a fulano. É muito forte essa palavra. E veio o Senhor a fulano. Olha só, quantos 1000 habitantes não existem na face da terra? Em cada geração, em cada tempo, nós vemos, e veio Deus a fulano. Isso aqui é maravilhoso demais, não é? Eu não sei você, mas quando eu vejo essa palavra escrita, ela está sinalizando para mim assim, ó, Deus vem para aqueles do qual um propósito específico vai ser concluído. Amém? Então, nessa noite, nós vamos meditar numa palavra que talvez você precisa de uma orientação do Senhor. Talvez você não está entendendo o momento na sua vida. E o testemunho da Márcia nessa noite, ele é bem propício para esse tempo, esse dia que nós estamos. Porque uma vez nós ouvindo Deus, isso não quer dizer para nós que na sequência Ele já vai fazer aquilo que Ele disse. Porque se tem uma coisa em Deus que se chama teste do tempo. Teste do tempo. Ou seja, Deus permite o tempo cronos passar na nossa vida. Não que Ele não saiba qual será a nossa atitude, mas é para que nós venhamos estar em todo o tempo na dependência do Senhor. Dependendo de Deus, debaixo daquilo que Deus disse. Então abra sua Bíblia comigo, Gênesis 18. Gênesis 18. Dá um pouquinho para mim aqui, Mateus. Gênesis 18. Aleluia. Veja no verso 14. Gênesis 18, verso 14. No final nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor. Aprove o Senhor mudar o curso nessa noite. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 18, verso 14. A palavra do Senhor ela diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa difícil, qualquer coisa difícil ao Senhor? Olha só, aqui quem está dizendo isso é o próprio Senhor. O próprio Senhor está dizendo isso a um homem chamado Abraão. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ou será que há alguma coisa impossível para Deus? Agora, isso todos nós sabemos, que não há nada impossível para Deus. Ou nós já ouvimos alguém dizer, existe, grave o que eu vou dizer, existe uma distância muito grande entre ouvir esta palavra, porventura alguma coisa difícil, impossível para o Senhor, porque todos nós estamos acostumados a ouvir essa palavra. Estamos enfrentando um tempo difícil, alguém diz assim, olha, será que tem alguma coisa difícil, impossível para Deus? Talvez você já ouviu na boca de alguém, olha, isso aí não é nada para Deus não, isso aí é coisa mínima para Deus. Ou talvez você já disse para alguém, olha, isso aí é coisa mínima para Deus, isso aí é algo mínimo para o Senhor. Senhor, isso aí, tem uns que dizem assim, isso aí o Senhor tira de letra.
não é? Mas olha só que interessante, esta palavra, ela está dentro de um contexto. Ela está dentro de um contexto, e este contexto não pode ser furtado. Esse contexto não pode ser retirado. Porque um texto sem o contexto é um pretexto para a heresia. Então logo nós poderíamos dizer assim, olha, não há nada impossível para Deus, então Deus faz tudo. Aí você aplica aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, aquilo que aconteceu com você. Você transfere toda esta palavra de responsabilidade a Deus. Senhor, não tem nada impossível para o Senhor, está nas tuas mãos. Não é? Quantas vezes nós oramos pelos enfermos e nós dizemos assim, Senhor, segundo a tua palavra diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é? Mas olha só, esta palavra está dentro de um contexto. Está dentro de um contexto. E nós não podemos furtar o contexto bíblico e o contexto da nossa vida. Nós não podemos furtar o contexto. Para entender esta palavra se cumprindo na vida de alguém, passaram-se muitos anos. Aproximadamente 20 anos. 20 anos se passaram na vida de alguém. E nesse tempo de 20 anos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram num processo de 20 anos. Como eu posso dizer para você, eu não sei quanto tempo que você já ouviu alguém dizer, isso para Deus não é nada, isso para Deus não tem nada impossível para o Senhor, isso é fácil para Deus. Mas a resposta de tudo isso é, Deus interviu na sua causa. Deus já interviu nesta causa sua. Mesmo sabendo que não há nada impossível para Deus, porque é então que nós passamos momentos da nossa vida em que uma promessa tem em cima da nossa vida, mas nada aconteceu. Por quê? Por que nada acontece muitas vezes, até mesmo nós dizendo alguns jargões bíblicos? Por que nada acontece? Porque está dentro de um contexto. 20 anos se passaram na vida deste homem, chamado Abraão. 20 anos na vida de Abraão se passaram. Quando ele sai das suas terras, para uma terra que Deus havia prometido, ele pisou na terra, mas uma promessa ficou faltando na sua vida. Uma promessa ainda tinha que acontecer na sua vida, que era o quê? Ele ser pai de uma criança. Mas pastor, nesse tempo, Ismael já era vivo, e tinha 13 anos, mas Deus disse que ele teria um filho com a sua esposa, não com a empregada. Só para você, deixa eu abrir um parênteses. Por que está acontecendo essa guerra no Oriente Médio? Por causa do erro deste homem. Deus disse, Abraão, Sara vai gerar um filho. O tempo passou, ele quis encurtar o caminho, teve com Agar. O conflito que Israel sofre hoje, na faixa de Gaza, é por causa da desobediência de Abraão. Aí, só nesse parênteses aberto eu quero dizer assim, cuidado com as coisas que você faz sem estar debaixo da promessa de Deus. Existem consequências. Então olha só, voltando à história, a Bíblia vai mostrar para nós que nesse período de 20 anos, ele saindo para a terra da promessa, ele pisa, mas ele não consegue ainda ter visto com seus olhos o filho que Deus havia prometido. Só tinha lampejos. Quando Abraão sentia-se fraco, triste, tinha esse lampejo do que Deus ia fazer. Deus veio para Abraão e disse assim, Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Você consegue contar a areia do mar? Não, assim será a tua descendência. Olha que ânimo. Olha que ânimo que Abraão recebeu de Deus. Mas em meio a esses contratempos que se passaram na vida de Abraão,
nós nos deparamos no capítulo 18. O capítulo 18 de Gênesis fala da história de Abraão de uma forma que talvez você nunca viu. Alguém que tem promessa desanimar. E se você está desanimado, e se você está de cabisbaixo, e se você já perdeu a esperança, e se você não consegue mais ter fé, porque existe um período na nossa vida em que todas as coisas vão ficando naturais. Todas as coisas da nossa vida, elas vão se tornando naturais. Elas passam tão comum na nossa vida que nós parecemos que acordamos de manhã num ciclo, trabalhamos, voltamos para casa, chegamos à noite, ouvimos para a igreja ou participamos de algum trabalho, vai virando coisa normal na nossa vida. E por esta coisa normal na nossa vida, nós nos acostumamos a algumas coisas, acostumamos a um modelo, E nesse momento nós parece que vai perdendo a fé, parece que nós vamos perdendo a fé, parece que a palavra não surte efeito, parece que a palavra não entra, parece que a palavra não crava, parece que a palavra, você ministrando a palavra, você ouvindo a palavra, parece que a palavra não surte efeito em você. Passou por isso? Não? Então prepare, porque você vai passar. Vai existir um tempo na sua vida em que você parece que está tudo na sua vida caminhando da forma como sempre caminhou, mas um determinado tempo na sua vida parece que nada vai gerar fé em você. Testemunho não gera fé, louvor não gera fé, palavra não gera fé, parece que alguma coisa. Não se preocupe, só não saia da presença de Deus. Só não saia da presença do Senhor. Só não retroceda na caminhada. Só não volte para a vida que você vivia. Porque isto daí é algo que Deus está permitindo na sua vida. Para que você tenha experiências com o Senhor. Para nós termos entendimento, nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós não conseguimos edificar-se sozinho. Nós precisamos de Deus em nós. Deus movendo em nós. Então, se isso está acontecendo na sua vida, ou se já aconteceu na sua vida, ou se vai acontecer na sua vida, eu quero dizer para você, não saia dos caminhos do Senhor, permaneça naquilo que foi chamado. Pastor, mas não tem sentido, pastor, parece que eu participo da igreja, participo do ambiente, mas não tem sentido. Mesmo não fazendo sentido, permaneça. É só um tempo. Porque olha só que interessante, o verso que nós lemos, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não. Então por que faz 20 anos que eu estou esperando um filho desta mulher e não há meio de gerar um filho? Por que é que fazem 20 anos que eu estou esperando um filho? O Senhor vem e me anima, o Senhor vem e fala comigo, o Senhor me dá uma direção, o Senhor mostra um propósito, o Senhor permite coisas acontecerem na minha vida, e 20 anos na minha vida, esperando um filho e nada aconteceu. Aí vem o Senhor e diz, haveria alguma coisa impossível, Senhor? Irmão, eu posso dizer para você, todo homem, toda mulher passa por um desânimo. Porque olha o texto, capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1. Olha o que diz o texto. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quanto tinha aquecido o dia. Eu gosto dessa palavra, depois. Depois. Esta palavra depois, ela mostra para nós que um assunto estava sendo tratado antes. Esta palavra depois mostra para nós que algumas coisas antecederam a esse tempo. Para que Deus dissesse a Abraão que não há nada impossível para o Senhor, no primeiro verso do capítulo, porque na realidade, se você olhar a Bíblia, ela não está em ordem cronológica
ela não está de ordem profética, em sequência. Nós podemos ver textos em que passa-se um dia, mas nós podemos ver textos que passa 20 anos, 15 anos, 1 ano, 5 anos. Mas tem uma coisa, se Deus falou um dia, aleluia, se Deus outorgou, autorizou, mandou algum dia fazer alguma coisa, faça, porque depois que você fizer, Deus vai responder. Aleluia! Está entendendo? Ai, meu Deus do céu. Olha só, depois, vírgula. Então o capítulo 17 mostra para nós que do período de 20 anos que Abraão vinha caminhando, segue o raciocínio, amém? Não sai do raciocínio. Esqueça a conta da Sabesp, da CPFL, Casas Bahia, esqueça quem veio cobrar, seu amigo que deixou em casa, seu parente, esqueça agora, em nome do Senhor Jesus, segue a sequência, segue o fluxo. Ó, a Bíblia vai mostrar para nós que nesse período de 20 anos, chega um dado momento, que é este daqui no capítulo 18, que Deus vai tratar com Abraão de uma forma diferente. Porém no capítulo 17, é um ano antes de Deus vir no capítulo 18 para Abraão, um ano antes, olha só que interessante, Deus veio para Abraão e disse: Abraão, capítulo 17, Abraão, eu quero que você, que toda a sua casa, dentre os escravos ou servos que nasceram na sua tenda, ou que você comprou e trouxe para a sua tenda, eu quero que todos sejam circuncidados. Olha só, quero que vocês tenham a marca da minha aliança, ou seja, um sinal na vida de todo macho, de que seja identificado que é propriedade minha. Isto é a circuncisão. A circuncisão é um sinal visível de que eu tenho uma aliança com Deus. Este é o propósito aqui. Então Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que todos sejam circuncidados, você e todos da sua casa, todo macho da sua casa seja circuncidado. Aí o texto vai dizer para nós no capítulo 17, que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, a partir de agora o seu nome não mais será Abrão. Abrão. A palavra Abrão, o nome Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado. Então a partir de hoje você não vai ser mais o homem exaltado. A partir de agora, você vai ser pai de multidão. Abraão. Deixa de ser Abrão, pai exaltado, para ser Abraão. Olha só, Deus pediu que ele circuncidasse ele e toda a família. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Aí veio Deus e fala assim: você tem uma mulher também, não tem, Abraão? Sim, Senhor. Como ela chama? Sarai. A partir de hoje, a mulher de contenda não vai mais existir. Por quê? Porque agora vai ser gerado nela Sara, princesa. Aleluia. Eu gosto dessas coisas da Bíblia, porque nada acontece por acaso. Olha só, Abraão caminha 20 anos praticamente, de 19, meados de 20, ele caminha sendo pai exaltado. Nunca viu Deus cumprir a promessa. Mas Deus disse assim: faça uma aliança comigo e que seja visível, porque a partir de agora eu mudo o seu nome. Para mim você não é mais exaltado. Para mim a partir de hoje você é pai de multidão. Sarai, mulher de contenda, não existe mais. A partir de hoje é Sara, princesa. Ó, tremendo. Está entendendo? Aí o finalzinho do capítulo 17, Abraão chamando toda a sua casa. Ou seja, veio Abraão com 99 anos, veio Isaac com 13 anos,
E depois veio todos os servos de Abraão. Agora eu vou dizer uma coisa. Há uns anos atrás, Abraão juntou 300 servos para fazer guerra contra 5 nações. Ai meu Deus, está entendendo? Você imagina quantos servos não tinha Abraão? Aí ele fala assim, faz fila e fila única, porque a partir de hoje é circuncisão em todos os machos. Está entendendo? Como será o corte, Abraão? Faca de pedra. Está entendendo? Imagina o choro, imagina o sangue, imagine, irmão, imagine. E Deus lá em cima, vamos, porque eu só cumpro promessa na vida daquele que tem aliança. Eu cumpro promessa na vida daquele que tem compromisso comigo. Uma vez eu dizendo, mais do que depressa é feito aliança. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus tem muita coisa para fazer na vida de muitas pessoas, mas Ele só vai fazer quando a aliança for vista diante de todos. Aleluia! A resposta de Deus será visível quando a aliança for visível. Nekandoreva suriandarácia. Narkefar que naia sobre andarai. Nemanduricaia rabacheia lagandorivaço. A resposta de Deus virá no tempo em que nós assumirmos as nossas responsabilidades. Porque olha só, não adianta Deus dar um filho a Abrão, sendo ele exaltado, ele vai se exaltar. Então primeiro Deus muda o nome, porque mudando o nome é o significado de mudança do caráter. Todas as vezes que Deus muda o nome, Deus muda o caráter. Quando Deus encontra com Jacó, no val de Jaboque, Jacó estava passando o val de Jaboque, quando ele está no meio do val de Jaboque, um anjo aparece com ele, luta a noite inteira com ele, olha só, luta a noite inteira com Jacó o anjo, mas de manhã cedo, o anjo pergunta assim, como é seu nome? Você não pegou, eu vou falar de novo, aleluia. Como que é seu nome? De todos esses anos, e nesse momento, a noite inteira lutei contigo, meu nome é Jacó. Pois bem, o seu nome não mais será Jacó, o seu nome será Israel. Agora olha só, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Deus fere a perna de Jacó. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Jacó passa a mancar. Por quê? Porque é um sinal visível de Deus de mudança. Mudança. Então Deus veio para Jacó e mudou o nome de Jacó, mas feriu a perna. Para quê? Para que todas as pessoas olhando falam assim, ah lá, Jacó vem vindo lá. Aí alguém fala assim, nossa, mas não é Jacó. Aí alguém fala assim, por que não é Jacó? Porque Jacó não manca. Aí Jacó grita lá, Jacó manca sim. Jacó manca depois de ser ferido e mudado por Deus, porque agora eu sou Israel. Por que Deus faz isso? Porque se Deus, irmão, abençoa alguém que não foi mudado, a bênção rouba a pessoa de Deus. E o que Deus faz? Antecipa. Deus primeiro muda o caráter para depois entregar a bênção. Pegou? Então, em nome do Senhor Jesus, entenda o que Deus está dizendo. Esse depois, que mostra para nós no capítulo 18, este depois identifica para nós que agora Abraão está preparado para receber a bênção. Aqui vem agora, de tudo isso que é a introdução, agora vem. Mesmo Abraão fazendo tudo o que fez,
Porque ele ainda não tinha recebido há quase um ano a promessa de Deus. Por quê? Porque toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Passa pelo teste do tempo. Passa pelo teste do tempo. Quando você caminha com o Senhor, Deus não marca para nós num cronos, ou seja, liga o cronômetro. Ó, ele fez tudo certinho, deixa eu ver o tempo, para, entrega a benção. Não. Na realidade somos nós que caminhamos no tempo, e Deus no seu tempo vem a nosso auxílio. Porque Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a cada um. E Ele sabe que tem pessoas que já estão no caminho com o Senhor, vivendo a diferença no Senhor, está vivendo aliança com o Senhor, e ainda não tocou a sua vida aquilo que Ele disse há muitos anos. Mas Deus está dizendo assim, ó, se prepare, porque haverá um tempo na sua vida. Haverá um tempo na sua vida, isso aqui é profético nessa noite. Haverá um tempo na sua vida em que Deus vai cumprir algo que prometeu para você há muitos anos atrás. Nericandaravaçu. Talvez você se encaixe agora onde estava Abraão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, depois de tudo isso que aconteceu, apareceu o Senhor. Aonde? Nos carvalhais de Manre. Irmão, nada na Bíblia está por acaso. Apareceu o Senhor, depois de todas as coisas, veio o Senhor, depois de um tempo que Deus havia dito a ele para fazer aquela aliança, visível diante de todas as pessoas, depois apareceu o Senhor. Aonde? Nos carvalhais de Manre. Carvalhais de Manre, irmãos, era um lugar no deserto, que tinha muitas árvores de carvalho. Era um lugar que fazia muita sombra, e tinha poços de águas, que fluía águas. Só que muito mais do que um bem-estar social, Abraão sabia que na caminhada com Deus, ele precisaria de tempos em tempos de força. Por isso que significa Manre, significa força. Agora olha que interessante, a Bíblia vai dizer para nós que Deus apareceu nos carvalhais de Manre. Agora olha o estado de Abraão. A Bíblia diz que Abraão estava sentado na porta da tenda ao sol do meio-dia. Irmão, olha só. Abraão estava sentado na porta da tenda, ou seja, a tenda que estendia as suas entradas, firmados com estacas. Abraão estava sentado na porta da tenda ao sol do meio-dia. Por que Abraão estava sentado na porta da tenda ao sol do meio-dia? Por que Abraão estava sentado na porta da tenda ao sol do meio-dia? Sendo que Deus havia dito que estaria com ele, e que a aliança feita com ele, Deus iria cumprir. Porque o texto que se segue diz que ele estava sentado à porta da tenda ao sol do meio-dia, de cabeça baixa. Está aí no texto, verso 2. E levantando ele os olhos. Então quem levanta os olhos é porque está de cabeça baixa. Então Abraão estava assim, faz 20 anos que eu estou na presença desse Deus, estou na terra que Deus me disse. Deus já veio e falou comigo várias vezes, e várias vezes Ele confirmou a aliança. Agora Deus me pede para que eu faça uma aliança visível diante das pessoas, e eu fiz, e nada de Deus responder. Então Abraão tinha desanimado. E aonde ele estava? Em Manre. Irmão, o segredo é quando você desanimar, você buscar força no Senhor, buscar força em Deus. Não se isole, não fique sozinho, não fique sozinha. Porque se você se isolar, se você se trancar, se você se fechar, o mal pode sucumbir à sua fé, sucumbir à sua alma. Abraão estava na porta da tenda, sentado na porta da tenda, desanimado, de cabeça baixa, ao sol do meio-dia. Não é sol aqui, irmão, de São Paulo, sol do deserto, mais de 50 graus. E a Bíblia diz, e o escritor deixa bem mais trágico a situação, ao sol do meio-dia.
ao sol do meio-dia, aonde o sol refulge com muito mais força. Talvez você esteja assim. Talvez você se deparou assim um dia, desanimado, nem se importando com as coisas à sua volta. Abraão tinha uma tenda fresca debaixo do carvalho, mas ele estava na porta da tenda, debaixo de um sol do meio-dia. Debaixo de um sol do meio-dia. Muitas vezes nós nos encontramos com situações que nós não se importamos mais com as coisas. Existem pessoas que têm muito, ou talvez não tenha nada, mas o pouquinho que tem, olha para aquilo e fala assim: não adianta nada essas coisas, não adianta nada. O desânimo não escolhe pessoas, pobre, rico, intelectual, analfabeto. Você está entendendo? O desânimo não escolhe ninguém, porque quando o desânimo vem, ele vem para arrebentar. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda: uma vez desanimado, que você possa estar nos carvalhais de Manre, que você possa colocar a sua fé na força que vem do Senhor. Aleluia, na força que vem do Senhor. Por isso que eu digo: está desanimado, não saia do Senhor. Não está entendendo nada, não saia do Senhor. Não está compreendendo, não saia do Senhor. Não saia. Não saia. E existem pessoas que não estão entendendo nada na vida, mas o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Não se esqueceu. O Senhor tem um propósito na sua vida. E eu posso dizer sem medo de errar: o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Você não perdeu tudo. Você não perdeu tudo. Você não está sozinho. Tem pessoas que estão orando por você. Tem pessoas que estão chorando por você. Tem pessoas que entrou em campanha por você. Tem pessoas que não deixam de falar o seu nome um dia para o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda: você é fruto de oração. Você é fruto de clamor. Você é fruto de lágrimas. Você é fruto de pessoas que jejuaram por você. Aleluia! Aleluia! É só questão de tempo para que o propósito estabelecido na sua vida seja visto por todos. Aleluia! 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 Olha que situação. Depois de fazer tudo que Deus mandou, depois de obedecer tudo que Deus falou, depois que ele fez tudo que Deus mandou, que Deus ordenou, passou-se o tempo, ele está desanimado na porta da tenda, ao sol do meio-dia. A Bíblia diz que Deus não esqueceu dele. Por quê? Porque Abraão levantou os olhos e viu 3 varões vindo. 3 varões, irmão, olha só que interessante. A Bíblia não está dizendo anjo, a Bíblia está dizendo varão. O texto diz assim: olhou e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. A Bíblia só vai falar que era o Senhor no verso que sucede, ou que antecede a fala de que não há nada impossível. Preste atenção que eu vou dizer. Uma pessoa desanimada, ela não pode perder o sentido de quem vem até você. Porque a Bíblia diz para nós que nós, sem percebermos, nós podemos ser hospitaleiro a alguém, cordial a alguém, e assim hospedar anjos sem perceber. Você conseguiu pegar essa revelação? Olha só. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que desanima de algo, uma pessoa que abre mão de todas as coisas, que tudo parece que perde o sentido, por mais coisa que tenha, ou menos coisa que tenha, determinado tempo na sua vida do desânimo, nós perdemos a percepção de quem é que está à nossa volta.
E o que Deus está querendo mostrar para nós é que mesmo tendo promessa, há o desânimo, mas nós não podemos perder a percepção de em qualquer momento ter uma resposta vinda da parte de Deus usando pessoas. Aleluia, aleluia. E eu posso profetizar nessa noite, tem uma pessoa que vai ter uma experiência ainda nesta semana, que não terminou. Uma pessoa vai aparecer do seu lado, sem você perceber, e vai dizer toda a sua vida, e vai dizer um tempo que vai chegar na sua vida. Esteja atento, esteja atento, esteja atento, esteja atento. Você sabe que é você, você sabe que é você, esteja atento. Uma pessoa que vai chegar do seu lado, vai conversar com você, vai dizer tudo que você passou, tudo que você tem passado, e um tempo que vai chegar na sua vida. Preste atenção, não perca esta revelação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para você ver que é Deus na sua vida. Para você ver que é Deus na sua vida. Porque quando o desânimo vem, parece que nós não damos atenção. Você já viu as pessoas, quando está desanimado da vida, você está falando, a pessoa está assim, aham, 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 aham. Por quê? Porque o desânimo faz com que nós não venhamos enxergar e ouvir. Nós passamos a somente ver as coisas terrenas e escutar. O texto diz assim, que Abraão vê ao longe os passos, e ele levanta os olhos, estavam na sua frente 3 varões. O que fez Abraão? Abraão se levantou depressa e disse assim, vocês não querem sentar debaixo dos carvalhos? Enquanto eles estão descansando, ele fala assim, eu vou pedir para fazer uns bolos, eu vou matar uma bezerra nova, e eu já vou fazer aqui uma carne, um assado para nós, bolos e pães, espera só um pouquinho. Meu irmão, ele foi matar o bezerro, foi fazer pão e foi fazer bolo. Você tem coragem de fazer um banquete para Deus? Hã? No meio da prova? No meio da prova? Eu sei que você está entendendo, você está captando. A Bíblia vai dizer que ele mata a novilha nova, a vitela. Ele pede para fazer pães e bolos. A Bíblia diz que ele coloca diante deles e todos comem. Quando eles comem é que vem a palavra. Quando eles comem é que vem a palavra. Quando Deus desfruta daquilo que você prepara, vem a resposta. Pegou? Deus não vai fazer nada para você sem ter sacrifício. Tem que haver um sacrifício. Deus nunca vai fazer nada para ninguém que não tenha um preço, porque Ele mesmo nos ensina isso. Se estamos hoje aqui nessa graça, é porque Ele deu o seu Filho. Está entendendo? Ele deu o que mais amava. Princípio. Então olha só. Depois que comeram, é que veio a palavra. Cadê sua esposa? Ah, minha esposa está lá na tenda. Olha só, ele poderia ter dito assim, aonde está o problema? Porque o problema não era Abraão. Mesmo depois de velho, ele fez um filho. O problema não era ele. O problema estava na esposa, estéril. Mas ele não disse, cadê o problema? Cadê a prova? Cadê a luta? Cadê a batalha? Cadê o deserto? Pegou essa aí? Nunca chame de luta aquilo que Deus utiliza para nos ensinar. Nunca chame de luta, de prova, aquilo que Deus colocou para nos moldar. Pastor, está uma luta. Quem? Fulano, Cicrano, Bertano. Está uma luta. Na onde? Trabalho. Meu trabalho é uma prova, pastor. Meu trabalho é um deserto. Nunca chame de luta, prova, deserto aquilo que Deus permitiu para moldar cada um de nós. Eu aprendi isso com Deus. Nunca chame de batalha
aquilo que Ele colocou para que eu possa ser melhor. Aonde está a sua esposa Abraão? Está lá na tenda. Pois bem, daqui a um tempo eu vou voltar aqui, e Sara já teve gerado um filho. A Bíblia diz que Sara riu na tenda, riu consigo mesmo. Irmão, olha como que Deus antevê as coisas, porque o capítulo 17, no final dele, quando Deus muda o nome de Saraí, Deus já dá o nome do filho. Pega essa revelação. Quando Deus muda o nome de Saraí para Sara, Deus fala assim, ela vai gerar um filho, e o nome dele será Isaque. Agora, o que significa Isaque? Riso. Aleluia. Nada está por acaso, irmão. Nada está por acaso. O nome do menino será Isaque. Por quê? Porque depois de um tempo que eu voltar até você, Abraão, ele poderia ter dito, depois de um tempo que eu voltar, Abraão, eu vou chegar com você, comer com você, e depois eu vou perguntar para você, aonde está a sua esposa, e vou dizer que depois de um tempo ela vai ter gerado um filho, e ela vai rir. Ai, meu Deus do céu, está entendendo? Olha só, quando Sara riu, a profecia que Deus havia dado lá atrás se cumpriu, porque o nome Isaque era profético. O nome Isaque tinha um propósito. Então nada acontece na nossa vida hoje, se antes Deus já não falou conosco. Deus já não falou com você, cuidado, não compra aquele carro, olha, cuidado, não troca de casa, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, porque Ele sabia que você está desempregado. Olha, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, por quê? Porque lá na frente vai ter algo que vai machucar você. Nós, muitas vezes, sofremos consequências terríveis na nossa vida, por não atentar à voz do Senhor. Porque se no capítulo 17 Deus disse assim, o nome do menino será Isaque, que significa riso, ela podia muito bem, Isaque, ó, vamos ver o significado do nome Isaque, Isaque, riso. Em qualquer dia desses, Deus vai me surpreender e eu vou dar risada. Você está entendendo? Você está entendendo? Esteja perceptível aquilo que Deus está dizendo nessa noite. Não passe mais nenhum dia sem antes atentar para aquilo que você está vivendo, para o momento que você está vivendo, para aquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque lá na frente o Senhor vai usar aquilo que está te instruindo hoje. Que está te instruindo hoje. Aleluia. Sara fez assim, ó, riu consigo mesmo. É uma risada aqui dentro. É a mesma coisa uma pessoa chegar para você e falar assim, ô varão, daqui a um tempinho aí você vai arrumar uma varoa, viu? Aí o varão banguela e fala assim. Está entendendo? Ou seja, eu é a mesma coisa. Deus falou assim, Sara vai ter gerado um filho. O que Sara fez? Riu consigo mesmo. Mal sabia ela que depois de um tempo, olha só, um tempo significa 12 meses. Isso é um tempo na Bíblia. 12 meses. 12 meses. Deus disse, eu vou voltar aqui daqui a um ano. E Sara já gerou um filho. Porque haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Agora sim a palavra se cumpre. Agora sim a palavra se cumpre na vida dos dois. Deus, Ele vê a fé que cada um de nós tem pelo lado de dentro. Ele sabe a fé que nós temos aqui. Ele conhece os medos e conhece a fé. Ele sabe qual é a medida da nossa fé e sabe qual é a medida do medo que está em nós. Ele sabe e conhece. Naquele tempo a Bíblia diz que Deus veio e Sara gerou um filho. Agora presta atenção, irmão, isso aqui é lindo demais. O anjo disse,
O Senhor disse, daqui a um tempo, 12 meses. Quanto é uma gestação? 9. O que fez Abraão e Sara em 3 meses? Aqui está o segredo muito grande para nós. Deus faz o impossível acontecer, mas o possível somos nós que fazemos. 3 meses. Os dois estavam velhos, ele velho e ela com o ventre cerrado, fechado. Mas os 3 meses, eles foram fazer filho. Talvez Deus já disse para você que você vai ser um empresário. O que você faz hoje? Talvez Deus já disse para você que você vai ser o ministro do Evangelho. O que você faz hoje? Você vai ser uma pessoa bem sucedida. O que você faz hoje? Dorme até meio-dia. Deus falou para você que você vai arrumar uma esposa. Um esposo. O que você faz hoje? Maltrata essa carcaça velha. Tudo descabelado, banguelo, fedendo. Se Deus falou assim, ó, eu vou dar uma varoa para você, arrume a carcaça, dá um tapa na carcaça, porque vem. Se Deus falou para você, você vai fazer algo, se prepare, se prepare, se prepare. Deus não vai fazer nada sem antes você não se esforçar, sem antes você não se esforçar. Deus só pode fazer aquilo que nós temos entendimento e estamos praticando na vida. Deus disse para Noé, Noé, faz a arca porque eu vou destruir a terra. O que fez Noé? A partir daquele momento que Deus disse que ia destruir a terra e mandou ele construir a arca, ele não fez nada além do que construir a arca. Está entendendo? Porque nós só podemos ver a bênção de Deus à medida que Ele esclareceu para nós um caminho a ser percorrido. O que disse Pedro ao ouvir Jesus? Ouvimos disso nessa noite. Pedro olhou de longe e disse, és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Venha. Nós só podemos fazer aquilo que o Senhor nos deu uma direção. E fazendo aquilo que Ele disse, se prepare, porque daqui a um tempo o Senhor virá sobre ti. Agora olha só, e Sara já gerou filho. Aqui está o impossível. Em 3 meses tentando, em cima da palavra que Deus deu. Deus mudou o nome, Deus mudou o caráter, Deus viu a aliança feita. Então é agora que eu vou te abençoar. Deus não vai fazer nada sem antes nós fazermos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Você recebe essa palavra? Agora fique de pé que eu vou revelar algo para você. De todos esses anos que Abraão caminhou com Deus, este foi o momento crucial na sua vida. Crucial na sua vida. Por quê? Porque era uma palavra que Deus tinha dito a ele. Vai acontecer, daqui a 1 ano eu volto. E Sara já gerou um filho. Ele não disse, vai tentando até dar certo. Não, ele disse assim, eu vou voltar e vou ver o filho no braço. Eu vou voltar e o filho vai estar no braço. Mas olha só, irmão, o filho no braço não representava para Sara a bênção. Representava para ela a vergonha. Porque é assim que Deus faz conosco. Quer ver? Eu vou explicar. Quantas vezes você já pegou nas suas mãos aquilo que Deus prometeu para você há muito tempo atrás? Aí você pega na mão e fala assim, meu Deus, olha só. Eu não acreditei naquele dia e hoje eu vejo que estou com a minha mão naquilo que Deus prometeu. Que vergonha. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nome era Isaac. Então vamos conjecturar. Abraão fora da tenda, Sara fora da tenda, Isaac no bercinho dentro da tenda. Ó, Isaac lá dentro. Ó, Abraão dá uma cutucada em Sara e fala assim, minha velha, vai pegar o seu riso de Deus lá? Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite?
Nunca esqueça o dia que Deus falou com você. Por quê? Para que lá na frente você veja todas as coisas se cumprindo na sua vida. Você não venha pegar na mão e falar assim: meu Deus, que vergonha, um dia eu duvidei de Deus. E essa noite é um culto profético e eu quero profetizar sobre a sua vida, segundo esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Característica da promessa: primeiro, Deus vê a aliança que nós temos com Ele. As pessoas veem a aliança que nós temos com Deus. Terceiro, Deus observa se somos cumpridores daquilo que Ele disse. Quarto, nunca despreze as coisas que estão à sua volta, mesmo você não entendendo. Quinto, nunca duvide de Deus, porque não há nada impossível que Deus não faça. E eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você observar tudo aquilo que Deus disse para você nessa noite, se você atentar para tudo aquilo que Deus disse para você nessa noite, se você der um passo de fé, como fez Abraão, em obediência, você pode escrever: você vai carregar nos seus braços aquilo que te coloca no chão todas as noites, todos os dias. Você vai segurar nas mãos aquilo que Ele prometeu, porque Ele é poderoso de fazer e cumprir aquilo que Ele disse. Aleluia. Isto aqui é profético nesta noite. Você vai se lembrar deste dia que Deus disse a você. Aleluia, aleluia. Por isso, caminhe em direção àquilo que Deus disse para você. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Continue na marcha, porque mesmo fraco, se você estiver no Senhor, é como Abraão nos carvalhais de Manre, recebendo a força de Deus. Você entendeu o que Deus disse? Então presta atenção. Depende mais de você do que de Deus. Porque Deus não está limitado à circunstância, nós estamos limitados à circunstância. Deus não está limitado a tempo, nós estamos limitados a tempo. Deus é poderoso, nós somos pequenos e dependentes de Deus. Então grave o que eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você lembrar da sua prova, é Deus permitindo acontecer na sua vida, para te fazer melhor a cada dia. Você recebe essa palavra? Eu poderia profetizar em mãos aqui, colocar a mão sobre você e profetizar, mas a maior profecia é essa que nós estamos recebendo de Deus. Daqui a um tempo Deus vai vir e algo aconteceu na sua vida. Não esqueça que em 3 meses eles tentaram, até o primeiro sintoma de gravidez vir sobre Sara. Quem está prestes a ver confirmado aquilo que Deus prometeu, já consegue sentir no seu corpo a promessa chegando. Ei, Candarácia, ó Deus falando comigo aqui, aleluia. Você já consegue sentir no seu corpo, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, olha só, o primeiro sintoma de quem sabe que Deus já está cumprindo a promessa: você começa a fazer coisas que você antes não queria. Já viu mulher grávida? Ai, que vontade de comer isso. Toca, corre atrás para comprar aquele negócio. Mulher grávida começa a ficar enjoada, não começa mais a comer qualquer coisa. Ó, vai pegando, vai pegando. Aleluia. Porque o corpo começa a sentir os sintomas da promessa se cumprindo. E eu quero profetizar sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus, que você vai começar a sentir algo diferente na sua vida. É Deus trabalhando em você, colocando desejo que antes você não tinha. Se você porventura acordar de madrugada com desejo de orar, vai orar. Se você acordar de madrugada para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Se você acordar de madrugada e você começar a falar com o Senhor, falar língua estranha, fale línguas. Você vai começar a sentir coisas diferentes que antes você não sentia. Você vai começar a querer se consagrar mais. Você vai sentir vontade
vontade de se aproximar mais de Deus, você vai começar a sentir desejo de ouvir mais a Deus, você vai sentir desejo, olha só o que Deus está dizendo, você está sentindo um processo novo na sua vida. Sara ficou grávida da promessa de muitos anos, e eu quero dizer para você no nome de Jesus, você vai começar a sentir coisas que antes você não sentia. Vontade de ser crente, meu Deus do céu. Seja crente em nome de Jesus. Seja crente em nome do Senhor Jesus. Ai, que vontade de me batizar. Batize em nome de Jesus. Ai, que vontade de trabalhar para o Senhor. Trabalhe em nome do Senhor Jesus. Ai, que vontade de isso, daquilo. Faça em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o seu corpo começa a ter sintomas da promessa, da bênção, da manifestação de Deus a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ai, pastor, mas e o diabo? E o diabo, irmão, ele não tem coragem de atravessar na onde Deus já colocou o caminho. Aleluia. Pastor, mas se eu começar a fazer, pastor, e se eu começar isso e aquilo outro, e o diabo? Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, não existe diabo maior do que o nosso Deus. Aleluia. Eu podia aqui, irmão, ficar até de noitão falando, para que você entenda o que Deus quer começar na sua vida, para você entender o que Deus quer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Saia da tenda que te coloca para baixo, em nome do Senhor Jesus. Quem está debaixo da tenda não consegue ver a promessa no céu. O que Deus disse a Abraão? Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Senhor, não posso ver, por quê? Porque a tenda aqui, a cortina da tenda não deixa eu olhar para o céu. Aí Deus está dizendo assim, saia do comodismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, pare de ser acomodado, acomodada, em nome do Senhor Jesus. Deus não tem nada com acomodado, com acomodada. Deus só tem com aquele que se esforça, com aquele que busca, com aquele que se entrega, com aquele que quer. Deus só vai fazer isso na vida destes. Aleluia, 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 aleluia. Saia da tenda para ver o céu. Saia da tenda para ver a promessa, em nome de Jesus. Saia do comodismo. Aleluia. Meu irmão, é muito forte o que Deus está falando. Você crê que Deus está falando? Eu vou terminar agora, em nome de Jesus. Eu vou terminar agora. Se você entendeu o propósito de Deus na sua vida nessa noite, que é de servir a Deus, estar em Deus, com aliança com o Senhor, e esta aliança sendo vista diante de Deus e dos homens, e você se esforçar, sair do comodismo, Deus vai cumprir promessas na sua vida. Oh Senhor, eu sei que o Senhor faz isso. Amém?